Olá pessoal, meu nome é Jonathan e estamos em mais um podcast da Produtiva e o nosso convidado de hoje é o nosso diretor técnico de tecnologia do Grupo Produtiva, Felipe. A gente vai abordar hoje temas importantíssimos como IA, a tecnologia para os escritórios contábeis e para o nosso escritório contábil. Então, Felipe. Jonathan, primeiramente é um prazer estar aqui, eu agradeço o seu convite e vamos lá, vamos falar de tecnologia, que é o que eu faço. Coisa boa. Suma importância. Hoje a tecnologia está na nossa veia. Não tem ninguém que não conheça de tecnologia, porque todo mundo hoje tem um smartphone na palma da sua mão. E muitas das vezes, eu não uso, eu não sei usar, mas você tem um celular, você tem um WhatsApp, você manda mensagem, você tem um Instagram, tem um Facebook. Então você sempre está voltado à tecnologia. E hoje, o tema muito atual, com informações de extrema relevância para o seu negócio, que é IA. Felipe, o que é que IA pode trazer, né? Inteligência artificial, o que é que ela pode trazer para o nosso mundo contábil hoje? O que é que você consegue visualizar essa parte de auxiliar ainda mais os contadores? Cara, o primeiro ponto assim crucial é tempo. A IA te dá tempo. O contador, o que ele tem? Ele processa muitos documentos, a contabilidade ela é toda feita, assim, na maioria dos lugares, com planilhas, muitos sistemas, integrações. E a IA traz isso, ela te dá esse nível de integração que hoje a gente teria que ter vários e vários sistemas intermediários. A IA ela consegue juntar tudo isso e te dar tudo no seu celular, como você mostrou aí. A facilidade faz você ganhar tempo. A comodidade. E com tudo isso a gente gera receita, né? Que se a gente tem mais tempo, a gente sabe que a gente tem mais tempo para fazer dinheiro. Então você tá passando para mim que a IA vai nos ajudar ainda mais a reduzir tempo nos processos que já entregamos hoje no escritório com um tempo menor, com todos os sistemas que temos lá no escritório para poder nos auxiliar nessa demanda. E com a IA a gente vai conseguir diminuir esse tempo e com uma informação com uma qualidade ainda maior. É isso que deu para entender, é isso que o pessoal que está nos ouvindo tá conseguindo visualizar e conseguindo perceber com a importância, né? Porque a tecnologia ela não vai chegar, ela já chegou. É um negócio inovador e é um mundo, essa questão de inteligência artificial. Quando eu comentei a primeira vez no escritório, o meu sócio Samuel falou: rapaz, será que isso vai vingar mesmo? Não sei o que. Eu disse: rapaz, a gente tá vendo. O Felipe ainda não fazia parte ainda dessa situação e foi há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás. Só que agora o boom de inteligência artificial, como a gente vê a DeepSeek, o ChatGPT, que entregou muito informação e começou a capturar dados e hoje tem uma ferramenta gigantesca, né? Então, me diga os desafios tradicionais hoje que a gente consegue encontrar nessa parte de tecnologia para a gente conseguir implantar custos, se é algo que vai demandar mais tempo ainda para essa parte contábil, de toda essa situação e essa parte de custo, porque eu vi muita coisa relativa a essa parte de custos e não é fácil você ter uma inteligência artificial no seu escritório. Então, explica para mim um pouco sobre isso. O problema principal dos custos na IA é que as pessoas elas veem esse boom, elas veem o mundo que o ChatGPT lá em 2022 abriu e elas começam a pensar assim: eu quero colocar IA no meu negócio, eu quero automatizar tudo, eu quero que tudo funcione no automático. Isso é um sonho, é uma utopia. Não funciona desse jeito. Por quê? Quando a gente parte desse pressuposto, o que a gente está vendo? A gente está vendo o todo, o completo. Só que a gente tem que lembrar que cada processo que a gente tem dentro do escritório é um processo pequeno. Esse processo a gente vai pegar e vai automatizar ele, olhando para ele. Só ele, por si só, já é um processo complexo. A gente, por exemplo, se a gente tem um processo no escritório que um colaborador demora 5 minutos para fazer, 10 processos iguais a esse vão demorar 50 minutos. Se eu pego uma IA e coloco ela de qualquer jeito para fazer lá, eu vou ter mais custo do que com o colaborador. Por quê? Ela vai fazer de qualquer jeito. Eu vou pensar no todo, vou tentar automatizar tudo e não vou dar a visão para esses pequenos processos que são onde tudo começa. Então, o ideal é
Em vez da gente pensar em automatizar tudo, a gente olhar para esses processos pequenininhos, um por um, mapear todos eles, que a maioria do escritório já tem mapeado, e tentar automatizar com as ferramentas que a gente já tem no mercado. Por exemplo, você conhece o Perplexity AI? Sim. Pronto. Ele dá para a gente simplesmente 7 dias a mais no ano. Isso ninguém vê. Por que ele dá 7 dias a mais no ano para a gente? Tem pesquisas que mostram que a gente passa 7 dias do ano só pesquisando no Google. Porque a gente abre uma coisa no Google, ele tem vários links, né? A gente vai clicando em um, olha se aquela coisa é o que a gente estava procurando, clica no outro, olha se é aquilo. E ali a gente pede tranquilo 10, 15, 20 minutos, até 1 hora. Se a gente entrar no YouTube, então, aí é que perde tempo mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa questão do Google 7 dias que a gente perde, eu acho que é porque eles não fizeram com os contadores, né? Porque a gente tá na internet, tudo dá um Google, tudo dá um Google. Aí essa situação, vamos olhar no Google. E é justamente o maior pesquisador que temos hoje de informação, depois do Perplexity, que é a inteligência artificial, e a gente ia buscar lá para poder pegar outro site, pegar informação, de lá extrair. Se for pegar o contador, pelo menos 1 mês, 2 meses aí, se for contar o tempo que gastamos buscando informações, é gigantesco, né? Pois é uma pesquisa global. Então, eles veem o comportamento das pessoas, como você está dizendo. Se eu tenho que pesquisar o tempo inteiro no Google, eu tenho que estar clicando em links para ver essa pesquisa que eu estou procurando, para ver se aquele link tem o que eu quero ou não tem. Se não tiver, eu vou para o próximo. O Perplexity, simplesmente, a meta deles é acabar com o império do Google. É uma meta bem ambiciosa, mas eles fazem isso já. Por quê? Ele te dá a pesquisa feita em vários sites já, tudo sintetizado. Ou seja, você pesquisa um tema, ele entra em todos os sites para você, faz um resumo e já te traz numa página. Quanto tempo você ganha com isso? E é uma ferramenta. Bastante. Pois é, se você instaura isso, só isso, essa besteira, que o Perplexity é gratuito. Só isso, você coloca dentro do seu escritório para funcionar, você já ganhou o tempo dos funcionários tudinho. Então esse é um primeiro passo, entendeu? Para poder o pessoal começar a lidar com esse tipo de tecnologia, que não é todo mundo que está pronto para ver o que a IA tem de potencial para a gente, né? Então você está falando que quem utilizar a ferramenta e quem conseguir aprimorar isso no seu negócio, no seu escritório contábil, na sua empresa, você vai ser um diferencial, vai ganhar tempo de processo, você vai ter qualidade de serviço, você vai conseguir automatizar muita coisa e o melhor, e o que todo colaborador não, que todo empresário quer, economizar. Maioria lá no escritório, como é que eu faço para economizar? Estou gastando demais. Então, esse investimento inicial, desse mapeamento, desses processos estarem bem alinhados dentro da IA, a gente vai conseguir fazer inúmeras coisas dentro do escritório. Não só tarefas específicas, como você citou, mas muitos processos manuais que já temos alguns sistemas que nos auxiliam e com ela vai ajudar ainda mais, reduzindo erros. A gente pode dizer que vai conseguir reduzir erros se a gente conseguir mapear elas 100% com os nossos sistemas, Felipe? Sim, com certeza. A IA ainda erra, ela não é perfeita. Mas assim, um processo 100% automatizado, você tem uma IA como um funcionário. E se você colocar ela como um especialista em determinada área, como você está dizendo, eu tenho um processo que tem vários passos. Cada passo desse é executado por um especialista. Se eu crio uma IA para cada um e crio uma interligação entre eles, ela executa esse fluxo de trabalho completo. Entendeu? A chance de ter um erro aqui é bem menor do que você pegar uma IA só, tipo, pegar o seu processo inteiro, jogar dentro do ChatGPT e querer que ele te responda com a melhor coisa do mundo. Não vai acontecer. Você vai se frustrar e vai dizer que a IA não presta. Verdade. A primeira vez que eu utilizei o ChatGPT, eu fiquei um pouco chateado, mas não é o chat que é ruim, não é a inteligência artificial. É nós que não sabemos utilizar a ferramenta, né? Então temos que saber perguntar e vai ter as palavras-chave para ele poder entender e decifrar o que a gente quer. Porque a gente não foi ensinado como vai perguntar para uma determinada pessoa, que na verdade não existe a inteligência artificial, né? Ela não é uma pessoa de forma humana, mas ela vai lhe ajudar e auxiliar bastante. E eu hoje utilizo bastante. Eu vejo assim que vem para somar, não é a questão da revolução das máquinas
da parte industrial, dos carros, da automação, de muito tempo atrás. Então, hoje, na verdade, quem está utilizando está somando e está desperdiçando a oportunidade de crescer e evoluir ainda mais. O mercado, ele está assim, sedento por informação. Todo mundo quer. Então, esse vai ser um diferencial. Quem souber utilizar as plataformas, as inteligências artificiais, esse vai ter um diferencial do mercado. Esse vai ser um cara que vai estar muito mais à frente do que outro que não está utilizando ou não sequer sabe da situação. Então, isso é um ponto relevante de extrema importância que a gente pode aprimorar. E lá no escritório, o Felipe, como diretor de tecnologia, já estamos implementando toda essa situação, já estamos mapeando essas situações que foram mencionadas aqui no próprio escritório, para a gente reduzir erros, tempo, e a gente está conseguindo isso com a tecnologia, utilizando e aprimorando, para a gente entregar algo ainda melhor para os nossos clientes. Então, vem aí muitas assistentes de escritório, Aurora, Luna, e assim vai. É bacana. Quais são, Felipe, os desafios dessa parte de automação que você consegue visualizar? Cara, o principal desafio que eu vejo na automação é uma coisa que você fala muito no escritório, que é os clientes preencherem as informações. Por quê? O que acontece? Não adianta nada a gente ter uma IA lá que responde em segundos com a informação, se não tem informação. Né? Assim, o principal ponto eu acho esse. O segundo é a estrutura de dados dos sistemas, porque a gente tem muitos sistemas, cada cliente usa o seu, e cada sistema desse tem a sua estrutura de dados. A barreira é só você conseguir integrar todos, mas uma vez todos integrados, você tem dados de todos os sistemas. Né? Então, hoje, o maior desafio se chama dados, né? Exatamente. É o que o ChatGPT entregou para todo mundo, disse, usem, à vontade, gratuito. E todo mundo consumindo e entregando dados. E ele é assim que eu quero. Gratuito, e todo mundo não conseguia visualizar e tome utilizar a ferramenta ele disse, pronto, agora eu tenho algo para vender. E aí eu fiz um ChatGPT 4.0, mas de forma paga, com a inteligência ainda maior, porque ela já tinha muitos dados para produzir, pelo menos é pelo que eu entendi, e vai conseguir entregar algo diferencial. Então, para você poder utilizar a ferramenta, você precisa preenchê-la. Eu não tenho como... a gente fala no escritório que a gente tem uma bazuca para matar uma formiga, mas se a gente errar, não fez nada. Então, a gente tem que utilizar todas essas informações para poder acertar o alvo. E a IA vem para nos ajudar e entregar dados ainda mais relevantes, coisa que não conseguimos perceber com os dados que vai ser entregues para ela. Isso é bom, isso é muito bom. Me diga como é que a gente pode usar. Diga aí mais situações específicas desse uso. Vamos pensar sem ser escritório contábil. Pense em algo que a gente entrega para outras empresas, outros negócios. Porque as pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que nem todos são contadores, mas muitos são empresários e vão querer pensar em insights e situações que para o negócio dele faz sentido colocar a inteligência artificial. A gente não pode só pensar no público, no nosso tema específico, e sim abranger essa situação para quem está nos ouvindo. Então, diga aí, Felipe, como é um empresário contábil ver essa situação de tecnologia? Pronto, eu vou falar uma coisa mais genérica. Assim, todo mundo vende, né? Empresários têm que vender, senão a gente não tem receita. Empresários de serviços geralmente fazem apresentações. E que geralmente é um pouco complicado, porque você tem que pegar PowerPoint, tem que fazer aqueles slides, tudo, às vezes tem que modificar para cada cliente. E é custoso. Existem já ferramentas de IA que fazem isso só com o seu roteiro. Mais um ganho de tempo, como o Perplex que eu te falei. Eu não vou falar assim de automações avançadas, porque a gente tem que primeiro entrar no mundo da IA e ver como ela funciona para a gente sentir. Foi o que eu falei do Perplex. Essa ferramenta que eu estou falando se chama Gamma App. O que ela faz? Ela está em beta ainda, se eu não me engano, mas ela te dá simplesmente a tua apresentação pronta. Você coloca o roteiro lá, o que você pensou, esboça,
e ela no final vai te dar lá os slides já prontinho para você. Cada slide desse vai ter um brilhinho daquele de IA, você pode clicar lá e falar, não gostei do texto, refaça. Não gostei das imagens, refaça de novo. E assim você vai guiando aquela apresentação até que ela esteja pronta. Só que, se a gente comparar isso com um processo normal de você fazer uma apresentação, você vai ganhar pelo menos umas meia hora aí, só nisso. Só em você clicar e ela já te dá a estrutura. Por quê? Onde a gente perde mais tempo? No começo. A gente olha para aquela tela em branco lá e trava. Infelizmente é assim que funciona. Se a IA pode dar esse empurrãozinho para a gente já ganha muito tempo. Verdade. Essa situação de apresentações é de suma importância, né? A gente, quando está fazendo, seja no PowerPoint, seja no Word, seja no Excel, quando a gente abre, pelo menos da minha parte, o maior problema é como eu vou colocar determinadas situações naquele papel, naquela planilha, no PowerPoint. Eu sempre digo, o difícil é retirar tudo da minha mente e conseguir colocar no papel, porque muitas das vezes a gente não consegue transmitir isso, né? De toda essa situação. Mas pra gente, Felipe, implementar na prática, por onde começa? Um cara que é empresário, quer pensar em começar mundo da tecnologia, dessa parte da IA, eu quero isso pro meu negócio. Eu vejo que é o futuro, eu vejo que é um diferencial, e as empresas que não utilizarem vão ficar para trás. É igual a questão do marketing, a questão da internet. A gente antigamente vendia muito no boca a boca, tinha muito pressionista passando na sua casa vendendo, ainda tem hoje, mas caiu bastante. Hoje em dia a internet todo mundo compra. Chegou aí Shopee, Shein, todo mundo não vai nem mais no centro comprar e vai. E me diga como é que a gente pode implementar isso na prática, assim, em situações no dia a dia, que a gente pode utilizar isso para a empresa. O primeiro passo para um empresário querer colocar IA no negócio dele é mapear os processos. Foi aquilo que eu falei lá no começo. Você tem que mapear os pequenos processos que te tiram tempo. Por quê? Se você pensar no todo, você não vai conseguir implementar. Eu já participei de alguns projetos grandes que, quando você olha para o todo, você se perde. Você não consegue ver aquela coisa crescendo, sabe? Se você pega os processos pequenos e começa a mapear eles e identificar que esse processo pode ser feito por uma IA, você consegue visualizar o todo se formando. E você vai, no processo, levando isso a acontecer. Entendeu? E com a automação, tem várias ferramentas aí no code, não precisa necessariamente saber programar, N8N, Make, todas essas ferramentas te ajudam a montar essas integrações de forma simples, sem precisar de código. Então você consegue pegar um processo e falar assim, eu vou implementar IA com esse processo no meu negócio. Vai ser o primeiro, número 1. Pega ele, processozinho de 15 minutos no máximo que você faz, ou um colaborador seu faz, pensa nele automatizado e pensa se a IA conseguiria fazer ele. E testa com o ChatGPT. Coloca lá, vai vendo o que ele retorna. Vai testando. Por quê? Se você não sente como a IA funciona, você não consegue vislumbrar como ela vai fazer o seu processo. Você entendeu o processo, colocou ele dentro da IA, depois você automatiza com essas ferramentas que eu falei, N8N, Make, e esse é o começo. Depois desse processo pronto, só é replicar para os próximos. Entendi. Então, não pense que você vai solucionar o problema de uma vez só. Isso. É igual um quebra-cabeça. Você vai utilizando e montando cada parte do quebra-cabeça. Então, quais são os próximos? Primeira coisa que a empresa tem que fazer é quais os processos a IA consegue fazer. Então, ele vai ter que pontuar. Então, a empresa vai vir e vai dizer, ele tem processo A, B, C, D, E, F, G. Desses aqui, de 10 processos, a IA consegue me auxiliar em 5, ou 4, ou 3. Quanto tempo eu vou ganhar com essa inteligência artificial fazendo esses processos? Vai ajudar nesse volume. O seu colaborador e o empresário vai ter mais tempo para poder fazer outras situações, ou adquirir mais clientes, ou vender mais serviços para os mesmos clientes. Então, isso é importante frisar. Não é eu vou tirar um colaborador, né? Porque muita da gente vê a inteligência artificial como, pô, vou perder meu emprego. E é interessante até ver isso, porque no começo, lá quando o ChatGPT apareceu, o maior medo das pessoas era esse, eu vou perder meu emprego, a IA vai tirar meu emprego. Só que esse foi um pensamento equivocado. Quem usa a IA
vai tirar o emprego de quem não usa. Isso é fato, mas ele é um humano. É um humano que usa IA, não é a IA. O robô... Eu costumo dizer que a IA ela não é inteligente. Ela é um espelho da gente, um espelho nosso. A gente coloca informações nela e o que sair dela vai ser espelho da gente. Então, se você pega uma pessoa que não tem profundidade e essa pessoa conversa com a IA, não vai sair nada. Entendeu? Entendi. Agora, se você pega uma pessoa que tem conhecimento, ela conversa com a IA, fala do processo dela, estrutura todo um fluxo de trabalho, a IA vai mostrar várias soluções que ela não vê, sabe? Sim. E as pessoas pensavam antigamente, eu vou perder meu emprego para a IA, um robô vai ficar no meu lugar. Não é isso que vai acontecer. Quem vai ficar no lugar vai ser uma pessoa que usa a IA. Nessa situação é aquela história, né? Algumas pessoas pensam assim e já tem outras pessoas pensando e já estão trabalhando com as novas profissões do momento, né? Como eu vou fazer prompts, como eu vou conversar com a IA, como eu vou fazer isso, e tem curso, e tem prontos vendendo na internet, como você vai saber se pronunciar com ela para ela poder entender o que você faz. Então é sempre aquela história. Não podemos ficar para trás e só pensar no problema, e sim tentar solucionar ele fracionado, até como a IA precisa aprender para poder executar os processos. Então isso é de extrema relevância e quem pensa assim tem que mudar o pensamento para continuar no mercado de trabalho, porque senão vai ficar muito nos trabalhos braçais, serviços que a IA não faz. Mas aí vem para mais na frente, né? Uhum. O nosso querido Elon Musk diz que vai ter vários robôs aí, já tem inúmeros robôs para poder fazer muita coisa. Então até os trabalhos braçais são ameaçados. Então você realmente vai ter que não tem que levar a tecnologia como uma briga de braço, e sim como uma pessoa que está lhe auxiliando. Aquilo ali vai lhe auxiliar e vai lhe administrar e vai fazer com que você cresça e evolua no seu trabalho, seja ele qual for. Você vira um super-humano com a IA. Quais as lições aprendidas e os erros mais comuns que a gente pode ver? Cara, o principal que eu vi foi esse que eu falei agora. Foi você achar que a IA vai lhe substituir e você achar que ela não é... Ela tem que ser humana. Tipo, são dois erros em um só. Eu acho que a IA vai me diminuir, vai me substituir, e a IA tem que ser humana. Eu vi muito desse erro em alguns projetos meus. O pessoal querendo que a IA fosse humana de qualquer jeito. Tipo, ajeitando o jeito de falar, ajeitando o que ela fazia, tentando de todo jeito fazer ela parecer mais humana. Só que a grande revolução da IA não é ela parecer mais humana. É ela dar aos humanos o direito de ser humanos, enquanto ela faz o robótico. Ela é um robô. Então, se nós vemos as tarefas robóticas e passamos para a IA, delegamos isso para a IA, sobra tempo para a gente ser humano. Coisa boa. Então, olha aí, não fiquem com medo. Tem muitos filmes no Netflix falando das revoluções das máquinas, dos ataques e das IAs. Então, muitas das vezes a gente fica um pouco receoso, né? Eu falo da minha parte também. A tecnologia está evoluindo demais. Essa parte de inteligência artificial, a gente quando começa a mergulhar, começa a aprender, começa a praticar e utilizar, a gente vê assim, pô, como chegou tão rápido essa informação? Como chega você fazer uma pergunta para ela, coisa que você passaria 2 horas? Porque você vai no Google, como você falou, que a gente perde 7 dias do ano pesquisando, e realmente quando você quer um tema, você vai para vários sites, e muitas das vezes não é aquilo que você quer. E aí você vai para um, vai para outro, vai para um, para outro. Então você hoje, com o Perplexo, não é isso? A gente tem na palma da mão, em 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos, aquele tema que aconteceu do outro lado do mundo. Já tem 5, 6 sites falando. Não tem coisa que nem no Google muitas das vezes você vai encontrar, porque é tanta pesquisa, tanto patrocinado que tem no Google, quando você vai achar um site relevante, já não tem mais graça muitas das vezes. Então isso é bacana, essa questão da tecnologia. A gente precisa entender ainda mais, evoluir ainda mais, porque a IA cada dia vai saindo aí uma nova que a outra, porque a guerra muito grande hoje é do ChatGPT e da DeepSeek, que é assim que... Acredito que é assim que se pronuncia, porque o meu inglês é do A para trás. Eu falo assim, o meu inglês é do A para trás, que a gente consegue mencionar muita coisa. Felipe, essa questão dessas duas, como você vê esses dois divisor de águas de duas empresas bastante concorrentes, 2 países diferentes,
e com o mesmo pensamento de entregar a informação em tempo hábil. Há uma diferença das duas? Como é que você vê? Cara, o DeepSeek, ele veio para desbancar as empresas do Ocidente. Por quê? Enquanto as empresas do Ocidente queriam lucro, focando só em lucro, como você falou, eles criaram uma coisa assim sensacional, mas o foco deles é sempre lucro. O DeepSeek, ele veio meio que com o foco de mostrar que esse tipo de tecnologia está aberto para todo mundo. Então eles pegaram, treinaram uma IA, que foi a deles a principal, o DeepSeek, com uma fração do que o pessoal do Ocidente gastou e liberou essa IA open source, para qualquer pessoa que quisesse baixar o código dela e rodar na sua máquina. Então eles meio que um lado, que é a tecnologia proprietária, tipo ChatGPT, essas outras do Ocidente, ele quer focado só em lucro, e o outro lado ele quer que todo mundo tenha acesso a essa tecnologia. Só que assim, como a gente sabe, né, é China, né, a gente não sabe exatamente o que eles querem. Só que o que transparece é isso. Então você pode transparecer que um quer dar ao povo e o outro quer cobrar. É mais ou menos assim, né? Toda essa situação. Isso fica bom. Eu sempre digo bom. Quem ganha é a gente. E quem ganha são quem está consumindo. Porque quando há uma concorrência, há uma precificação menor. Porque quando há um monopólio de determinada situação, então eu precifico o preço que eu quero. Você quer usar minha ferramenta? Quero. Pronto, é X. Não tem mais problema. Porque só tem o eu no mercado. Isso. Então, isso mostra a evolução e toda essa situação, né? Eu, no início dessa questão da inteligência artificial, achei que ia ser igual o metaverso. O metaverso veio para vai ser tal, é uma situação diferente, teve show, teve povo comprando terreno, construindo casa no metaverso. Eu digo, meu Deus do céu, eu não tenho nem casa nem aqui ainda, na época específica. Eu digo, tá, aí vai. E aí parou. Né? O Vale do Silício gastaram bilhões de dólares nessa questão do metaverso e muitas empresas não queriam nem investir mais nessa questão de inteligência artificial. Quando chegou o boom que eles, não, vamos vender, vamos começar a ter a inteligência artificial. Mas ninguém queria investir porque perderam muito dinheiro nessa parte específica de investimento, que tecnologia é algo caro, né? Muito. A gente pensa que qualquer valor, os caras pensam em milhões como fosse reais, né? Vou gastar aqui 2, 3, 4 milhões de dólares, porque a maioria das coisas são investidas em dólares, aí tá, como fosse assim, numa conversa bacana. Um filme para quem gosta dessa parte de tecnologia é Só na Faixa. Eu gostei, fala de tecnologia do Spotify, tudo, como teve a ideia, muito, muito bacana, lembrei agora. Quem não assistiu, assiste, já começa a entender um pouco de tecnologia e entender como é difícil, né? Hoje a gente usa, mas não sabe como é a programação por trás, né? Toda essa situação. Me diz mais, Felipe, me fala mais sobre as armadilhas da implantação. Me fala sobre situações que a IA, você não pode estar criando de repente uma cobra dentro do seu negócio, ou você deu tanta informação para ela que ela vai se autoprogramar, como a gente vê nos filmes e vê em situações assim que passa pela nossa cabeça. Isso pode acontecer? Hoje ainda não. No futuro, a gente não sabe, né? Mas hoje, com a capacidade dela, eu não vejo isso possível, não. Porque tudo assim, por mais que a gente ache bonito, se você conversar com o Claude, por exemplo, que é uma concorrente direta do ChatGPT, você vê que as nuances dele humanas são muito maiores do que a do ChatGPT. Você conversa, parece uma pessoa. E isso está até lembrei de um dado aqui agora, 20% das pessoas no mundo que estão lidando com IA estão sofrendo com ansiedade. Por quê? Estão gostando, assim, vamos dizer, gostando da IA. Ficando sentindo muito afeto pela IA. Só que o que é que acontece? Aquilo ali, como eu falei agora há pouco, é um espelho da pessoa. No mundo, nunca ninguém vai encontrar um humano que vai falar tão bem o que você quer ouvir quanto a IA. Porque ele é um espelho de você. Se você, por exemplo, você é uma pessoa que tem um problema emocional, você conversa com a IA, ela vai te dar as palavras que você quer ouvir. E isso vai amaciar o seu ego. É perigoso, com certeza. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque onde mais se mexe na cabeça da gente é no emocional. Então você está dizendo para mim que ela não tem sentimento? Nenhum.
Zero sentimentos. Ela é um gerador de texto. Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas acabam inflamando o ego e querendo mais e vai... E as palavras mexem com todo mundo. Imagina, teve até um caso, eu não me lembro de onde foi agora, mas foi uma mulher casada que se apaixonou pela IA. Como que o marido dela competiria com a IA? É impossível, pô. É um pouco desleal, né? Porque Totalmente. dependendo dos pensamentos e das palavras... Ela vai falar tudo o que ela quer ouvir, pô. Tudo. O cara vai esquecer do aniversário, a IA não vai. O cara vai esquecer da data não sei o quê, a IA não vai. E o homem é bom nessa questão de data, hein, Felipe? Terrível. Se o cara não anotar e colocar um alarme, nem que seja no telefone ou em determinadas situações, complicado. Eu não tenho problema com isso, viu? Da questão de data, meu problema mudando assim para poder dar uma quebrada na situação, lá em casa é o contrário, então eu não tenho problema com essa questão de data. É um negócio bacana. Show. Mas desculpa, Felipe, te atrapalhar, continue o seu raciocínio. Não, é isso. O problema das pessoas é justamente esse, não entender que a IA é só um gerador de texto. Essa é a pior das armadilhas que tem de IA. Você acha que aquilo ali que está ali conversando com você tem sentimentos, está sentindo alguma coisa pelo que você está falando, mas não está. É só um gerador de texto. Você vai falar texto, ela vai te devolver texto como nenhum humano do planeta vai devolver igual. Por isso que é uma armadilha muito forte. Então, é uma situação que tem que ser realmente verificado da pessoa, entender isso, enquanto ela não colocar na mente dela essa situação, ela vai estar se iludindo, né? Isso. Se envolvendo, achando que ali há um sentimento por trás da IA e não existe sentimento. Então ela só está falando aquilo para o seu ego, o seu próprio ego. Então realmente tem que tomar cuidado quem utiliza desse tipo de ferramenta para procurar alívio nessa determinada situação. Então a ideia é que essas pessoas procurem outras pessoas humanas que tenham sentimentos e saiba... tem sensibilidade para poder verificar o que a pessoa está precisando, ou um psicólogo, uma pessoa desse tipo, psiquiatra, ou uma amiga, um colega, não sei, para determinadas situações e não conversar isso com uma inteligência artificial esperando que ela vai resolver a situação. Porque, na verdade, você está indo para um caminho contrário, né? Você está piorando a sua situação, que está se envolvendo emocionalmente com algo que nunca vai existir. É uma utopia. Então, realmente, é um ponto que precisa ser bem relevante. Me fala como o futuro da contabilidade pode estar muito interligado com essa questão de inteligência artificial. Cara, para o futuro, a gente tem aí o boom agora dos agentes autônomos, né? Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Pronto. Tudo isso que a gente falou aqui agora, de criar uma IA para cada coisa, com os agentes autônomos, a gente pode fazer isso e pode interligar eles e colocar em uma das arquiteturas possíveis, a gente pode colocar um supervisor, que ele vai supervisionar toda essa equipe de agentes e vai dizer quando elas estão certas e quando elas estão erradas. Uma pergunta, esse supervisor vai ser outra inteligência ou um humano? Outra inteligência artificial. Eu gosto de falar que no futuro, os humanos que continuarem no mercado não vão ser mais alguma profissão, eles vão ser orquestradores de IAs, porque a IA vai avançar tanto que você vai ter muitas dessas equipes, sabe? Que tem um supervisor. E você só tem que olhar se ele está realmente fazendo o que ele tem que fazer. Ele vai supervisionar cada um desses especialistas e vai dizer, por exemplo, se você pede para ele, eu quero que recalcule uma guia. Ele vai pegar e vai colocar isso para o especialista em obrigações fiscais, vamos dizer, o que tem acesso a esse tipo de informação que consegue fazer isso. Esse cara vai fazer, vai retornar para ele e o supervisor vai dizer, essa tarefa está concluída ou não está, faça de novo. E é assim que funciona esse sistema assim, multi-agente, que é chamado. E o melhor de tudo, né? 24 horas por dia, né? Exatamente. Sem hora extra, sem adicional noturno. Sem reclamação. Será que a IA vai querer hora extra e vai querer adicional noturno se ela trabalhar à noite? Não vai. É bem bacana essa situação. E essa questão estamos implantando, estamos mapeando no escritório. É bom falar sobre isso para entregar algo melhor para os nossos clientes. Ele vai ter acesso na palma da mão dele e de forma muito rápida, um recálculo de guia. Eu preciso da guia
do simples, o DAS. Eu preciso do DAS. Eu quero ICMS. Eu não paguei o meu PIS, não paguei a COFINS. Então, essas informações, quando ele solicitar, vai ser entregue aos nossos clientes de forma padronizada e de forma estrutural. Lembrando, o cliente A não vai poder ter acesso a cliente B pela LGPD e pela estruturação e todo o mapeamento do escritório, obviamente, porque senão seria uma falha muito grande. A IA ter acesso a toda a informação e qualquer pessoa que pedir, ela entregar. Então, isso tudo tem que ser realmente mapeado e organizado dentro de todo e qualquer planejamento. Quem for utilizar a IA, ficar bem atento a isso. Me fala mais da IA. É bacana conversar sobre tecnologia. Não é muito minha praia, não, mas eu gosto. Eu gosto bastante e essa parte de IA me chama muito a atenção. E me fala mais alguma coisa sobre tecnologia, extração, automação. Me fala como eu posso, de repente, automatizar a questão do meu fechamento fiscal. Sim. Eu consigo fazer isso 100%? Se for um processo totalmente mapeável, consegue, tranquilamente. Você vai colocar um desses agentes para fazer, digamos que, acessar o sistema. E o outro agente vai colher as informações e o outro vai fazer o fechamento final. Todos esses vão passar para o supervisor e ele vai dizer no final, tá ok ou não tá. Recalcule, tá errado. Pode colocar outro agente também para consultar as notas fiscais, ver se está tudo certinho com o valor que eles estão fechando. E assim vai. Se você consegue mapear na sua mente processos e passos que essa demanda tenha, você consegue imaginar um agente para cada coisa, cada um fazendo a sua especialidade. Mesmo sendo sistemas diferentes, ele vai estar como um ser humano lá, um mousezinho andando, a digitação, tudo isso vai funcionar assim, você visualizando, Felipe? Depende, se você colocar ele para rodar na sua máquina, você pode até visualizar, mas o ideal é que a gente coloque isso escalável, né? Que a gente consiga colocar num servidor, isso funcione na nuvem e tal, e é possível também. Ele consegue acessar esses sistemas, andar por eles, clicar perfeitamente. Bacana, então a gente vai ter mais clientes com colaboradores voltados à parte estratégica e de forma mais consultiva, entregando relatórios e dados e tomada de decisão ainda mais precisa para os nossos clientes. E os nossos colaboradores não vão ser mais contador, e sim consultor contábil. Né? Porque muitas vezes contador e consultor acha que é a mesma coisa, mas é diferente, né? A parte de consultar, o cara vai estar lá sempre distribuindo dados e dando mais opiniões e dando relatórios estratégicos numa situação assim que vai evoluir ainda mais o seu negócio, prosperar ainda mais o seu negócio. Então a tecnologia vem para somar. Sim, imagine só você com o seu talento, o maior talento que você tem no seu escritório, aquele funcionário que é show. Se você tira dele as demandas repetitivas e coloca para um agente, quanto tempo você não tem para esse cara lá dentro pegar coisas mais estratégicas e analíticas? Verdade. Isso é de suma importância. Uma situação dessa bem mapeada e bem organizada dentro de todo o processo. É show. Vamos aprimorar ainda mais os nossos mapeamentos de processo no escritório. Vamos organizar toda essa situação para a gente poder organizar. Bacana. Uma integração de ferramentas gratuitas do dia a dia. Me dá dicas para as pessoas que estão nos ouvindo. Para ela poder utilizar dessas ferramentas de forma gratuita. Porque assim, nem todo mundo conhece quanta IA temos. Porque todo mundo vê. Qual é a IA? Eu sei, o ChatGPT. ChatGPT. Mas quando a gente vai olhar o universo de inteligência artificial que tem, é gigantesco. Você já falou aqui várias, Perplexo da questão de pesquisa, você já falou outra aí da questão de fazer slides, de apresentações, já falei de DeepSeek, teve outras mais. Me diz mais sobre essas IAs que tem no mercado, que é um diferencial para quem está utilizando e que está buscando todo dia essas informações. Para usar o Gama App para você fazer apresentações, você também pode criar gráficos para ficar bem bonitinho lá na sua apresentação. Aí você usa ela em conjunto com a Napkin AI, que é outra IA já. Essa cria gráficos, bicho, assim, rápido demais. Tipo, você coloca o texto lá, você coloca um texto complexo e ela gera do lado já assim.
em cada bloco de texto, um gráficozinho que você pode escolher. Qual é o tipo, qual é a forma, qual é a cor, tudo. Você só faz pegar esse gráfico e já colocar na sua apresentação. É sensacional. Ganha muito tempo também. Nessa vida corrida que todo mundo anda, ouvindo podcast no ônibus, no metrô, uma coisa do tipo, ou numa caminhada, na academia. Hoje tudo é audível, né? Ninguém quer ler mais, os livros são digitais, todo mundo conectado. Tem alguma AI que traduza isso para mim? Eu tenho um livro lá, 500 páginas. Ela traz isso para você de forma audível. Se eu pegar o livro e colocar lá dentro dessa inteligência artificial, não sei se tem, para fazer com que a gente escute. No carro, no trânsito, no ônibus, numa caminhada, uma coisa do tipo. Você está sem fazer nada, está ouvindo o livro do lugar de você estar lendo. Porque hoje em dia todo mundo está assim, fazendo uma coisa e escutando outra. É verdade. O livro completo eu não sei, porque as IAs têm um probleminha com direitos autorais. Elas não, quando você coloca um livro inteiro lá, ela começa a reclamar que aquele livro tem direitos autorais e tal, ela não pode transcrever e tudo. Mas tem uma que a gente usa para estudo. É muito boa, bicho. Chama Notebook LM, é do Google. Você sobe um PDF de um livro lá, você consegue colocar o livro, você consegue colocar um vídeo do YouTube que tem a ligação com aquele livro, você coloca junto, tudo isso junto. Você coloca várias fontes de dados no mesmo lugar e ela transforma isso em dados que a gente consegue conversar com eles. Tipo, um livro de 500 páginas, uma lei, um decreto, qualquer coisa, você joga lá e você consegue tirar dúvidas, perguntar como se fosse uma pessoa. Ela lê esse PDF todo, esse livro, o que for que você colocou. Desculpa. E você consegue conversar com ele, tirar dúvidas, perguntar sobre coisa do texto, perguntar aplicações. Se você coloca a lei e coloca um outro livro sobre legislação, você consegue cruzar os dois e fazer perguntas muito mais aprofundadas. E no final você ainda consegue gerar um podcast, como esse que a gente está fazendo aqui, de 2 IAs conversando sobre o conteúdo. Isso é sensacional. Desculpa. Garganta seca. Aí vai para aquela parte, tipo, você coloca o livro lá, tem uma plataforma de estudo, que vamos dizer, nosso sistema de ensino está defasado há mais de 100 anos. Né? Imagine todo mundo adotar isso. Aprender agora a partir disso. Você não precisa mais assistir um vídeo inteiro no YouTube, nem ler um livro. Você coloca lá dentro e conversa com ele. É sensacional. Na minha época de escola, eu pescava muito com a inteligência artificial dessa. Pois é. Brincadeiras à parte. Todo mundo ia utilizar, né? Com certeza. A professora passava livro fulano de tal e você faça resumo, faça isso, faça aquilo outro. A prova vai ser no livro lá, tem 500 páginas. Que lê o livro. Aí você falava, não, mas tudo bem, é só para essa matéria. Aí quando chegava para outra, peraí, mais 2, 3 livros também. Para você poder estudar e para fazer prova, fazer trabalho. Então, realmente, hoje, essas inteligências artificiais estão ajudando bastante para quem estuda. E contador não para de estudar. Principalmente agora com reforma, toda essa situação, a gente tem que estar sempre atualizado em determinadas situações. E continuando falando desse tema bastante atual, que é de inteligência artificial, show. Eu tenho muitas dúvidas e muitos pensamentos. Você sabe lá quando a gente está discutindo no escritório, uma coisa que todo mundo fala, inteligência artificial. Aí o Felipe chegou lá no escritório, ela é burra. Eu disse, como assim ela é burra? Se ela é inteligência artificial, ela não sabe fazer nada. Você que vai ter que instruir ela, você que vai ensinar ela, você que vai passar toda a informação e o passo a passo e como ela vai fazer. Como se você estivesse ensinando uma criança, um adulto, um adolescente, para fazer determinada situação. E ela vai executar o que você está pedindo. Eu disse, a gente acha que ela já sabe de tudo, já sabe mais que a gente, né? Então é isso que a gente precisa entender e interpretar das inteligências artificiais que tem no mercado, não é isso? O mais legal de falar sobre isso é que realmente, ela é, como eu falei, ela é um gerador de texto, ela é burra. Só que ela tem muito acesso à informação. Aí, o que a gente faz com essa informação agora? Quando eu quero fazer alguma coisa, em vez de eu tentar ditar para a IA o que ela vai fazer, é mais interessante eu perguntar para ela como ela faria. Só essa mudançazinha no ângulo.
você vai ver como tem muito mais resultado, porque ela tem acesso a muito mais informação do que a gente, isso é básico. A informação do planeta inteiro está dentro dela. Então, se a gente chega para ela já falando o que ela tem que fazer, a gente vai ter dor de cabeça. Por quê? Além da gente ter que usar técnicas de engenharia de prompt para poder ela fazer exatamente o que a gente quer, a gente limita o potencial dela. Os testes que eu fiz, bicho, é muito mais interessante você dar liberdade. Deixa ela fazer o que ela quiser. E começa a jogar só perguntas retóricas, para ver o que ela vai pensar sobre aquilo. Depois que você colhe essas informações, você vê o que ela pensou, às vezes você nem estava pensando naquilo, ela deu muito mais ideias interessantes. Que não são ideias que ela tirou do nada, é só junção de texto, junção de informação, e como ela tem uma gama de informação muito maior, ela conseguiu juntar isso muito mais rápido do que a gente. Então, no final, em vez de você já chegar dizendo para ela o que ela vai fazer, pergunte a ela como ela faria, e o mais interessante, você pode ainda perguntar a ela, dizer a ela para fazer perguntas para você. Me faça perguntas sobre isso que eu te pedi. Como é que você conseguiria fazer melhor? Aí ela começa a te perguntar tanto que a sua mente começa a abrir e você começa a ter novas ideias. E você já passa para ela e ela consolida tudo numa coisa muito melhor do que você chegou lá. Engenharia reversa. É, exatamente isso. Então você vai utilizar dessa prática para poder extrair e chegar no objetivo e na parte que você quer, né? Então, para poder fazer isso, muitas das vezes eu não consigo expressar o que eu quero para ela, ela não vai entender a IA. E aí vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela para me perguntar, para ver como é que seria. E aí você consegue fazer aquilo que você estava com dificuldade para conseguir extrair determinadas situações e até chegar ao denominador comum. Vou tentar fazer isso com ela. Nunca fiz não. É muito legal. E é bacana. Bacana de produzir, bacana da IA. A IA hoje é uma ferramenta que não sai do escritório. Porque sem ela a gente vai ficando também para trás. Então a gente tem que estar sempre na ponta da tecnologia, na ponta de tudo para poder verificar o que é que o mercado tá entregando, o que é que os concorrentes estão entregando para a gente poder entregar também. Então, se você não utilizar IA, comece a utilizar, não perca tempo. Vá, procure uma que se adeque, procure um profissional, porque pelo que eu entendi, não é também tão fácil assim como todo mundo imagina. Você tem que ter habilidades, e já tem profissões, né? Já tem pessoas capacitadas e cursos já voltados para como falar, fazer e toda essa situação, para você poder organizar toda essa sua situação, seja financeira, seja de processos de escritório contábil, seja de várias situações que a IA vai ajudar e auxiliar. Na parte financeira, um assistente de pagamento ela poderia fazer, Felipe? Com certeza. Tanto pagamento quanto finanças internas, pessoais da empresa. Ela pode cruzar várias informações e te dar insights que você nem imaginava, tipo alertas, relatórios, tudo isso direto no WhatsApp. A gente não precisa estar no dashboard lá olhando aquele monte de informação, principalmente para quem é leigo, né? Eu mesmo não entendo muito de finanças, então ela me ajuda bastante. Felipe, cada um na sua área. Você na de tecnologia e eu de contabilidade. Aí a gente não pode misturar, senão alguém vai tirar o pão do outro, né? Não dá para poder organizar essa situação. E bacana, então daqui a pouco a gente pode ver assistentes, e essa assistente pode ser hackeada. Algo que a gente consiga blindar nesse universo de tecnologia, porque até os sites americanos já foram hackeados, o governo americano já foi hackeado, muita coisa foi hackeada. Com a IA, qual é a preocupação que devemos ter com essa questão de dados? Porque tem, hoje em dia, muitos dados já foram vazados, eu não sei se muitas das vezes de propósito para todo mundo pegar, ou outras situações específicas, né, de hacker e alguma coisa do tipo, porque muitas das vezes essas informações elas são muito confusas, né? Ah, foi fulano, ciclano, foi um hacker, não foi, não sei o que, ninguém nunca sabe quem vazou e passou essas informações nesse mundo tão sombrio de tecnologia nessa parte. A gente precisa se preocupar com essa situação. Com certeza. O principal é, quando for lidar com dados de clientes, como é que tem a LGPD, a gente sabe que a lei já diz para a gente cuidar dos dados, ter organização, estruturação e o principal, a anonimização. Ou seja, a gente não pode dar nome aos dados, porque todo sistema a gente sabe que é suscetível a uma invasão. Pode acontecer, por mais seguro que ele seja. A gente já viu isso acontecer várias vezes.
Então, o que a gente pode fazer é anonimizar os dados, manter eles anônimos dentro do nosso banco de dados, do que for. Quando a gente passa esses dados para a IA, a gente pede a análise dela sobre os valores, mas não dá nome a esses valores. Esses valores podem vir de qualquer lugar, entendeu? Não tem o nome de uma pessoa, ou de uma entidade, ou de nada ali. É só um valor. Ela vai fazer um cálculo, vai fazer uma análise e vai te retornar outro valor, ou outro insight sobre aquilo ali. E o principal disso tudo é você ter uma infraestrutura por trás dessa IA. Por quê? Muita gente acha que as ferramentas que a gente tem hoje à nossa disposição, como criadores de sites, criadores de app, tudo baseado em IA, a gente tem isso aí à vontade hoje. As pessoas acham que só vão colocar ali uma instrução e ela vai imprimir um aplicativo pronto. Realmente vai. Só que é um aplicativo feito por uma IA. Não tem toda a regra de segurança, toda a regra de infraestrutura que um humano pensaria justamente para mitigar esse tipo de falha. Às vezes a gente tem dentro da empresa N regras de negócios que a IA não tem conhecimento. A gente vai criar um esqueleto. Isso é show. A gente ganha muito tempo criando o esqueleto, mas a estrutura por dentro do esqueleto que faz ele rodar, que faz ele funcionar, tem que ser feito por nós. Tanto pela segurança, quanto pela viabilidade desse sistema todo funcionar. Porque de nada adianta eu ter um sistema lindo, que tem uma IA, que puxa dados de não sei onde, e quando ele responder, sair dados errados, né? Sim. Ou então vazar dados de cliente. Não adianta de nada, eu só estou sujando meu próprio nome. No fim, o que vai ditar se a IA é boa ou não é a estrutura na qual ela funciona. A estrutura de integração, a estrutura de segurança, de anonimização dos dados, de cruzamento de informação. Toda essa estrutura computacional por trás tem que ser bem feita. Senão, você vai rodar ele dentro do seu escritório, dentro da sua empresa, vai funcionar lindo, mas quando você começar a colocar clientes dentro, a estrutura toda vai ruir. É como se você tivesse feito o alicerce em cima de um banco de areia, em vez de fazer na pedra. Entendi. Felipe, estamos chegando no fim do nosso quadro. Eu quero agradecer a sua participação no nosso podcast. Para a gente foi de grande valia, de muitas informações, de várias situações que no nosso dia a dia, para a gente poder aprimorar e melhorar e como vamos utilizar as ferramentas. Acredito que para quem ouviu, saiu com muitas informações e de várias inteligências artificiais que pode utilizar e ajudar no seu negócio, seja no mundo profissional, pessoal, estudantil, de várias situações. Então, acredito que foi bacana para todos. Felipe, quero ouvir para a última vez a sua fala, agradecendo. Não sei se você tem alguma coisa para agradecer ou falar. Então, encerro o quadro contigo. Show. Eu quero agradecer aí a oportunidade. Eu gosto muito de falar desse assunto. E falar para quem está em casa, quem está assistindo a gente, que se você quer começar a mexer com IAs, a ter vivência com elas, a entender como elas funcionam para poder criar alguma coisa maior, tipo automatizar processos da sua empresa, ajudar seus funcionários, alguma coisa assim, comece pequeno. Teste o DeepSeek, que é uma IA que ainda está grátis até hoje. Converse com ele, como eu falei, pegue a demanda, pergunte a ele o que ele faria no seu lugar. Peça para ele fazer perguntas para você, teste o que ele vai te retornar e comece a ter esse contato. As outras que eu falei aqui, Perplexity, Napkin, Gamma App, todas elas são úteis. Você pode utilizá-la hoje, todas elas são grátis e esse é o começo. A partir disso vão vir surgindo várias outras ideias. E é isso aí. Obrigado você que ficou até aqui e até o próximo podcast com a Produtiva.